E a mãe, com certeza, por permitir tudo isso aí, também tem que se arcar com as consequências. Até porque o pastor, na entrevista lá, deixa nas entrelinhas que o cara tem um motivo para ter filmado. A pergunta que eu faço: qual é o motivo justificativo que ele deu ao pastor ao ponto do pastor achar que a família pode se perdoar e viver junto? Vamos lá para o vídeo mais esperado dos reformados. Quem lembra da notícia aí da Igreja Reformada de Vila Velha? De contrapartida, os reformados não gostaram, ficaram alvorotados. E eu recebi muitos comentários a respeito disso, inclusive um deles é esse aqui, ó. O senhor Leonardo jamais foi pastor. Suas funções se limitam em guitarrista. Esse aqui não colocaram nem como faxineiro, né? Nem como visitante. Já deram um carguinho pra ele aí como guitarrista e professor. Enfim, aí tem um outro comentário aqui. Esse aqui eu acabei respondendo. Meu amigo, ontem o pastor Anchieta esclareceu que o tal Leonardo não era pastor, e sim instrumentista somente. E o pastor Anchieta já resolveu já, usando palavra de Deus. Nossa, a Igreja Reformada prioriza a palavra, né? Coisa maravilhosa. Ele está afastado. Aí eu respondi embaixo o seguinte: eu vi o contorcionismo e o jogo de cintura que ele fez, me referindo ao pastor, né, que deu a entrevista lá. Uma entrevista, pelo amor de Deus, cara, um baba-ovo entrevistando, e o cara mais mole, sem argumentos convencíveis, né, diante do fato tão grave como é, fazendo um jogo de cintura muito grande. Aí eu coloquei ainda: não passa confiança, inclusive deixando claro que crime como esse não é o dever dele como pastor levar para fora do eclesiástico, foi o que ele disse. E não precisa dar nota de esclarecimento pública, só aí percebe e afirma que tentou abafar o caso fugindo da responsabilidade moral, se protegendo atrás do cargo eclesiástico. Não passa confiança e ainda prometeu processar quem está divulgando a notícia. A pastorada gosta de processo, né? É pago com dinheiro do povo, e aqui comigo, infelizmente, quer me processar, tem que entrar na fila, meu amigo. Amém! E para você que questionou tanto esse assunto, né? Ah, você não assistiu Eu assisti sim a entrevista dele lá, e como eu falei, achei um contorcionismo muito grande, tentando, né, trazer só pro ponto de vista eclesiástico. Agora eu tenho uma coisa para te dizer: legalmente, pastores, líderes religiosos não têm uma obrigação específica de denunciar crimes que sejam revelados por fiéis, salvo em casos específicos, previsto inclusive na lei. Um deles é crime grave ou contra vulneráveis. Que para quem sabe aí, se o crime envolver vulneráveis como menor de idade, idoso ou pessoa com deficiência, pode sim, deve sim ter uma obrigação moral do líder. Ou em outro caso, crime progresso, aonde entende-se que se o pastor tem conhecimento de crimes graves acontecendo no andamento, né, do seu contexto ali, existe e deve ter sim uma expectativa que ele venha denunciar às autoridades. Porém, dentro dessa questão, pode sim ser considerado um ato de conivência, principalmente dependendo da gravidade. Existe sim uma expectativa moral de que o líder venha tomar uma postura diante de crimes confessados a ele. Só que quando é da cúpula, né, aí a coisa não funciona. Geralmente eles tentam abafar, fazendo jus, né, ao discurso do senhor deputado Marcos Feliciano, aonde ele defende a ideia de que crimes cometidos por líderes evangélicos ou da cúpula de liderança não pode ser jogado para fora das quatro paredes, tem que ficar escondido ali e ninguém precisa ficar sabendo para não causar escândalo à obra de Deus. Principalmente quando se trata de uma igreja reformada, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui teologicamente dentro dessa questão. Mas a verdade é, meus amigos, que o pastor falou
que o cara não fazia parte. Na entrevista ele foi muito claro, dizendo que ele era um instrumentista, simplesmente um instrumentista. Mentiu! Como é que ele explica uma postagem da própria igreja? Dá uma olhada aí na postagem. Olha o que diz a postagem. O cidadão tá no meio dessa turma aqui, eu não vou expor, né, os rostos, mas ele tá no meio dessa galera aí. O cidadão está presente nessa foto aí. Inclusive, olha o que diz. Hoje tivemos reunião, a própria igreja falando, com partes das nossas lideranças, no plural, sobre o planejamento estratégico para o ano de 2024. Então o cidadão aqui, meus amigos, pastor mentiu naquela entrevista, mais uma vez. Porque o cidadão, numa postagem recente do dia 17 de outubro, da própria igreja, deixando claro que o cara era sim, fazia parte da liderança, provando mais uma vez que era professor da Escola Bíblica Dominical. Inclusive tem podcast com ele. Um podcast, cara, que eu fui assistir, não tive nem coragem de terminar de assistir. Aonde estão falando de a verdade que liberta. Uma verdadeira hipocrisia, em outras palavras, não vou nem expor aqui. Na mesma entrevista, o pastor deixa claro que ele não tem compromisso, não tem dever, na verdade, de levar aquilo, o caso em si, para as autoridades, que o negócio dele é eclesiástico. E aí eu pergunto, onde está o limite do cara estar sendo conivente com a situação dessa? E eu lamento em te informar, na matéria que saiu, diz que a mãe foi e registrou o boletim de ocorrência. A informação que eu tive é mentira. Não foi registrar boletim de ocorrência mediante o conselho do líder, do pastor, o qual ficou claro que ela amava o cara e não ia perdoar e queria que as meninas perdoassem. Olha o absurdo. Eu não sou contra você perdoar, mas é perdão pra cá e eu pra lá, meus amigos, numa situação dessa. Eu não sei como o pai dessas moças está reagindo diante da situação, mas isso é de uma verdadeira falta de caráter da liderança que vocês não têm noção. Segundo a informação, a mãe não registrou boletim de ocorrência, foi quem socorreu. E me enviaram esse boletim de ocorrência que eu vou ler aqui para vocês. E segundo o que me falaram, é exatamente o que aconteceu, que desmente muita coisa do pastor na entrevista, inclusive. Olha só, eu não vou expor aqui os nomes, enfim, para não expor principalmente as vítimas, mas o caso vocês precisam saber a verdade. Porque tomou uma proporção e o meu comprometimento aqui é esclarecer o que está acontecendo e o que houve. Aí dá o nome aqui da vítima e diz o seguinte: ela pede socorro contando o ocorrido. Saio para resgatar, daí dá o nome, né? Em casa, a menor com a mãe, daí dá o nome da mãe. Conduzi para a casa do pastor Anibal, pois a mãe não queria prestar queixa por amar o acusado. Fui direto para a delegacia com as meninas para o boletim de ocorrência. E a menor, assediada, quase desmaiou na saída da delegacia. Então conduzi para o hospital. Daí tem o laudo anexo aqui, ficando à guarda das meninas comigo até a mãe se recompor. O pai recebeu a ameaça a mando do acusado para que deixasse eles em paz. No final da tarde, os pastores se reuniram para confrontar o pecado do acusado. Pecado não, né, cara? Não é só pecado, aqui é crime. O pecado do acusado, que confessou e pediu perdão. A mãe o perdoou, pois para a seita isso vale como julgamento. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei aqui quem é mais pior aqui, meu. Os pastores queriam levar as meninas para que o acusado pedisse perdão. Olha a ideia do pastor, cara. O cara faz o que faz, ainda o pastor quer colocar eles um de encontro com o outro, como que se fosse algo natural. Ah, o cara me xingou ali, fez algo. Meus amigos, mexeram com a essência da garota, de duas garotas, na verdade. Ainda o pastor tem a capacidade de chamar, de querer colocar de frente, cara. É uma covardia no meu ponto de vista. Para que o acusado pedisse perdão e se resolvessem lá.
não deixei as meninas saírem da minha casa. E neste momento avisei que tinha feito o boletim de ocorrência e o laudo médico informando a situação da menor e que se tentasse impedir o andamento iria acionar a polícia. No final da noite o pastor Aníbal veio até a minha residência com a esposa e a mãe para conversar com as meninas. Porém, eles colocaram as meninas no carro e as levaram embora. E neste momento acionei o CODS e expliquei o ocorrido. Eu entendi que, como a seita queria abafar o caso, tiraram as meninas para não ter mais contato comigo, pois eu deveria, no próximo dia útil, que seria na terça-feira, procurar a DPCA para andamento e medida protetiva contra o acusado domingo após a repercussão. A seita queria abafar, membros revoltaram e exigiram a expulsão do acusado. A seita fez o comunicado que a família estava expulsa, porém o pastor Simon pregou que deveria perdoar o padrasto e a mãe queria levar as meninas, mas o pai não permitiu que as meninas voltassem para casa com o acusado lá, pois a menor afirmou ter medo do acusado. Então, justo, né, cara? Isso é justo. Ficar com medo, pânico é o mínimo. Então, o acusado foi para a casa da sua mãe e vinha tentando contato com as meninas, que dormiu na casa do pastor Aníbal. Soube que as meninas foram orientadas a não dar sequência no DPCA. Passou a segunda-feira e ainda sem contato, pois a seita não queria que o caso avançasse. Terça-feira cedo, fui buscar as meninas e elas não estavam na casa. A mãe mandou ir para a escola e não dar sequência na DPCA. Fui à escola, daí dá o nome da escola, e ao chegar a menina estava aos prantos com as amigas. Conversei com a pedagoga que conversou com a menor e pediu para irmos para a DPCA. Formalizei o boletim de ocorrência e solicitei medida protetiva. Então aqui fica claro que não foi a mãe que registrou o boletim de ocorrência, cara. Essa mãe aqui, meus amigos, eu não vou nem comentar nada em cima, tá? Mas é lamentável. Quem registrou o boletim de ocorrência foi outra pessoa, aconselhado pela uma pedagoga, né, da escola. Mas seguindo, formalizei o boletim de ocorrência e solicitei medidas protetivas, solicitei as provas à seita, né, no caso a igreja e a liderança da igreja, que não negou, que se negou a fornecer. Quanto à seita, já no domingo comecei a receber mensagens de membros que me acusando de querer destruir a imagem da seita. A minha família também recebeu mensagens e que Deus iria me punir. Ficamos todos temerosos, pois desconfiamos que isso vinha acontecendo e o comunicado na seita há um ano atrás ao pastor Aníbal do possível assédio, mas não tínhamos provas. Então esse caso é antigo, já vem acontecendo há muito tempo, cara. Esse pervertido professor de escola dominical, um dos que compõem a liderança da igreja, e quando eu falo liderança não quer dizer que o cara é da diretoria, mas faz parte da cúpula de líderes, a qual ministra como professor, ministrava como professor, e além de tudo músico da igreja, já vinha cometendo exatamente o que ele fez agora por último, já há um ano atrás. É lamentável. Seguindo, o pastor repassou aos demais, pois era uma demanda séria. Eles se reuniram toda a semana para tratar dos assuntos da seita. Me afastei da seita, pois não concordei com a decisão, pois já havia presenciado denúncias de roubo que foi abafada e não queriam fazer parte disso. Inclusive eu recebi essas provas, cara, documentos relacionados a essa possível acusação aqui enfim, de desvio de dinheiro. Essa igreja reformada não é tão reformada assim, né, cara? Afinal, me aponte uma igreja que faz a coisa séria aí, que é mais fácil. Ou seja, era passado 4 dias e ainda não haviam tomado nenhuma providência legal. Tendo prova da confissão, no mesmo dia do assédio, 26/10,
penso que deveria ter acionado a polícia de imediato para a prisão e proteção das meninas. Mas para proteger a imagem da igreja, óbvio, né? Ainda estavam tentando abafar. Hoje, dia 31/10, recebi mensagem que os pastores estão denegrindo a minha imagem, alegando que eu estou divulgando o boletim de ocorrência para expor as meninas, porém só enviei para o boletim para os advogados. Para o pai, que está na Inglaterra, meu Deus do céu, o pai tá longe, cara. E para o pastor Anchieta, dono da seita. Me acusam de divulgar dados da menor na igreja, que, segundo o que eu fui informado, é mentira. Porém, pelo que eu entendi aqui, o pastor está tentando limpar a barra, acusando quem está querendo que a coisa seja esclarecida. É exatamente os modus operantes desse contexto do sistema religioso. Igreja reformada, no meu ponto de vista, essa aqui não precisaria nem ter acontecido esse assunto para mim ter as minhas convicções aqui, que é mais do mesmo. E com isso aqui fica mais provado do que nunca. Eles fazem de tudo para abafar o caso, não importa a maneira. Eles passam por cima em nome de perdão. O pastor falou muito na entrevista lá. Devemos liberar perdão. Meu amigo, perdoar não quer dizer que você tem que andar junto. Vocês precisam entender um pouco mais de perdão. Perdão é uma coisa totalmente diferente de viver junto. Liberar perdão é para você se sentir bem. Agora, querer colocar, nesse caso aqui, o abusador e a vítima juntos, aí você tá de palhaçada, pastor, pelo amor de Deus. Para que não fique dúvidas, esse boletim foi registrado dia 1º/11/2024, no 6º Distrito Policial do Centro de Vila Velha. Ocorrência para fins de direitos civis. Pergunto para você, meus amigos, o que é que esse pastor entende de direito de proteção? Para você que não sabe, está entre eles o direito de vida, saúde, alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Alguém precisa levar esse conhecimento ao senhor líder aí dessa igreja, pelo amor de Deus. Além disso tudo, também é bom informar a ele que também prevê a proteção à forma de negligências, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o artigo 135, deixa eu ver aqui, olha só, crime de omissão. Deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ou desamparo ou em grave e iminente perigo ou não pedir, nesse caso, socorro da autoridade pública. Pena e detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. E aí o cara ainda tem a capacidade de dar uma entrevista e dizer que vai processar pelo fato de que disseram que o cara era pastor. Eles se atentaram a esse detalhe, né, para limpar a barra da igreja. O cara não era pastor. O cara não era pastor. O cara era fazia parte só do grupo de líderes como professor e músico da igreja. Aí, como é que vocês explicam isso? A verdade é que a igreja, meus amigos, no contexto geral aí, não generalizando, mas na grande maioria, faz aquela lavagem cerebral igual fizeram na mãe e no próprio acusado aqui. E estão tentando fazer com as vítimas também, para que vivam perdoados dentro do mesmo ambiente. A pergunta que eu faço, será que o pai vai aceitar isso? Porque esperar do pastor uma atitude, pelo que eu vi na entrevista ali, um verdadeiro água morna. Essas meninas têm o direito à proteção do Estado. E não é eu que vou julgar, não é ninguém mais que vai julgar o certo, o correto, muito menos o pastor. E o que eu vejo aqui, quem está procurando justiça não é nem a mãe nem a igreja, é alguém de fora que se compadece com a situação, que está sendo visto e difamado como perseguidor da igreja, pelo fato de ver 2 adolescentes
correndo risco. E o Estado com certeza vai ter a competência aí para decidir se as meninas têm risco ou não têm risco. Não é o pastor que vai garantir isso. Mediante um simples perdão da... Cara, não tem cabimento. Quem é o pastor nessas alturas para decidir que diante de um perdão do abusador com a vítima vai gerar uma harmonia e que as coisas vão ficar tranquilas? Se não compete ao pastor. O que compete ao pastor é entender que isso aí é um crime e urgentemente deixar livre aconselhando a mãe e principalmente as vítimas a procurar justiça e não tentar conciliar e abafar com medo da placa da igreja e parar no lixo ou na boca do povo. Que, pelo que eu vejo, ficou pior pra vocês. Ah, Zay, mas tem que ver que a mãe ama o cara. Pelo amor de Deus, cara. Vamos supor que exista amor aí. Então que perdoe e vá viver com esse parceiro bem longe das filhas. Entregue as filhas a alguém responsável que, pelo que eu entendi, tem pai ou avô, alguém responsável, e vá viver com um meliante desse bem longe. Graças a Deus que a informação que eu tive aqui é que as meninas, o caso já está, tramitando no Ministério Público de Vila Velha, e as meninas já estão com a medida protetiva do cara, e possivelmente será pedido também a medida protetiva contra a própria mãe, por se omitir, cara, e aceitar o tal perdão do pastor. Aí o pastor vem com aquele discurso que precisa, manter, ajudar a não destruir uma família. Meus amigos, diante dessa situação aqui, tá dando um efeito contrário. E a mãe, com certeza, por permitir tudo isso aí, também tem que se arcar com as consequências. Até porque o pastor, na entrevista lá, deixa nas entrelinhas que o cara tem um motivo para ter filmado. A pergunta que eu faço: qual é o motivo justificativo que ele deu ao pastor ao ponto do pastor achar que a família pode se perdoar e viver junto? Eu não vejo. Alguém que filma um menor, no meu ponto de vista, só tem um objetivo, que é vender as imagens ou usar para outros fins, que não precisa eu detalhar aqui quais são os outros fins. Mas pelo que o pastor deixou claro na entrevista, é que o cara tem uma justificativa. Qual é a justificativa? Escreva aí embaixo, o que vocês acham? E outra coisa, é uma covardia da parte da liderança dessa igreja querer atribuir ao cara como um perseguidor de igreja, que eu não sei nem quem é. Percebe que é uma pessoa lutando contra um sistema que quer massacrar e destruir e alimentar lobos, para não dizer outra coisa. Encerro o vídeo por aqui perguntando ao líder da igreja e a liderança, não a esse que faz parte aí, como professor, mas a liderança aí, o comando maior da igreja. A pergunta que eu faço para vocês: a igreja, a instituição já protocolou as provas de confissão do professor, de um dos líderes músico da igreja, o senhor Léo? Eu encerro por aqui com essa pergunta e para você que veio no outro vídeo comentar pedindo que eu deveria me inteirar dos fatos, eu me inteirei ao ponto de buscar quem é que fez a denúncia, me inteirei também do conteúdo desse boletim de ocorrência. E não adianta vir com argumento que nós aqui não apuramos os fatos. Bem pelo contrário, se você insistir, vai ter que chorar sentado, porque nós viemos aqui e mostramos a realidade como ela está acontecendo. Para você que pediu para nós se atentar aos fatos, é isso que eu tenho para hoje. Deixe seu comentário aí embaixo, você que nos acompanha, curte o nosso trabalho. Se você não curte, comenta também. Deixa o seu like que é importante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Pegue esse link desse vídeo aqui e divulgue nos grupos de WhatsApp dessa igreja renovada, que de renovação dentro do caso aqui ficou claro que não existe. Ajude a divulgar o nosso conteúdo, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zaio. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.